Rita, muito bom dia para você, muito obrigado por participar conosco na programação. Já quero começar falando sobre polêmica contigo, falando sobre o Grupo Fictor, que é mais um desdobramento do caso do Banco Master. Como é que você avalia esse pedido de recuperação judicial da financeira, Rita? Oi, Gustavo, você está me dando bom dia, mas eu vou te dar boa tarde, viu? Bom, na verdade, o sistema financeiro ele se comunica muito, né? Então, são os contágios. E o próprio Grupo Fictor, ele alega que ele sofreu um ataque negativo da imprensa. Pensa se a imprensa tem culpa da má gestão ou da confusão que esses conglomerados, que essas holdings vão fazendo por aí. Mas vamos entender o que é o Grupo Fictor, que foi fundado em 2007 e o seu principal acionista é o Rafael Góes. Eu vou ler aqui, hoje o pedido de recuperação judiciária foi pela holding e pela Invest. Olha o que tem debaixo da holding. Então, o grupo debaixo da holding tem as seguintes empresas: Fictor Energia, Fictor Real Estate, que é setor imobiliário, né? Dr. Foods, Fredini Alimentos, Venza Alimentos. Também tem a Fictor Agro, comercialização de commodities, e Fictor Consig, que atua na área de crédito consignado, sem falar do lado do Invest, que tem as fintechs, né? Tem a Fictor Pay e etc. E o problema maior, de novo, foi com uma empresa ligada à fintech que não teve honrado a sua cobrança de cartões corporativos. E, segundo a Fictor, desde que o nome dela foi associado ao Master, ela que vinha tendo aportes até novembro do ano passado, segundo a empresa, de quase 4 bilhões, de repente todo mundo começou a querer saber como que o grupo funcionava, quem era ligado a quem. A Fictor Asset, por exemplo, ela tem 9 fundos registrados na CVM com um patrimônio de 240 milhões. Mas na hora que ela foi envolvida, né, nas negociações com o Master, porque ela iria comprar o Master, todo mundo começou, quem estava dentro, começou a querer saber como é que a organização funcionava. E eles foram pressionados com um volume grande de retiradas. Além das retiradas, por causa desses problemas de liquidez, a Justiça de São Paulo, através de uma medida cautelar, bloqueou 150 milhões do grupo. E aí o caldo entornou. A empresa deles, que é negociada em bolsa, que é ligada ao ramo de alimentos, que é a Fictor Alimentos, está caindo agora 38%. E esse ano de 2026, ela já caiu 66% na bolsa e em um ano a queda é de 78%. Se você entra no site da Fictor, ela fala que ela tem empresas para atuar nos ramos mais prósperos da economia brasileira. E aí ela cita alimentação, né, infraestrutura e o setor financeiro. E foi essa contaminação do setor financeiro que fez com que quem tinha negócios com a Fictor pedisse resgate. E aí você sabe, quando você tem uma corrida, todo mundo querendo resgatar, você tem um problema sério de liquidez. E muitas ações estão sendo movidas também contra a empresa de uma forma assim até preventiva, para que as pessoas consigam bloquear até parte do patrimônio da empresa para honrar os compromissos que a empresa tem com os seus clientes. Então a coisa realmente está tomando uma proporção grande. É a contaminação, é o contágio. Rita, ainda nesse assunto, agora do ponto de vista das gestoras, como que deveria ter sido a postura da CVM aí na fiscalização dessas gestoras que estavam recomendando os papéis da Fictor sem alertar os clientes de que esses papéis tinham relação com o Daniel Worcaro do Banco Master? E também se você considera que a CVM deveria passar esse papel de fiscalização para o Banco Central, que era uma conversa que a gente tinha aí na semana passada ou retrasada ainda. Pois é, a gente teve essa conversa e eu estava vendo, né, o desenrolar, inclusive, do Banco Master, desde Roberto Campos Neto, que o Banco Master começou a apresentar os primeiros sinais de problemas, que poderia ter problemas de liquidez. E nessa época, lá atrás, né, nós estamos falando 2024, por aí, houve
uma troca de informações entre a CVM, o Banco Central e a CVM, para tentar identificar as carteiras, para tentar identificar os problemas com as carteiras dos fundos. E o que se constatou, inclusive, foi a falta de funcionários dentro da CVM. E para você ter uma ideia, um dos diretores da Fictor estava sendo cotado para assumir a direção da CVM. André Vasconcelos, se não me engano, ele chegou a ser cotado para ser diretor da CVM. Então, o que acontece, tanto no Banco Central quanto na CVM eu acho que em maior grau, parece que a CVM tem apenas 70 funcionários para fazer toda essa fiscalização. Então, é necessário investimento. Então, está na hora de repensarmos as nossas estruturas fiscalizadoras, principalmente com essa explosão da criação de fundos. Então, são milhares de fundos e os fundos têm várias classificações e você tem fundo multimercado que ele pode aplicar onde é que ele quiser. Então, você tem fundo multimercado, você tem fundo que aplica lá fora, é muita coisa. Então, é necessário uma estrutura, não que ela tenha que ser inchada, ela tem que ser enxuta, mas que tenha muito investimento em tecnologia e qualificação de mão de obra. Então, a gente tem que rever os nossos órgãos fiscalizadores aportando mais dinheiro, principalmente, como eu te disse, na CVM, que está estrangulada para fiscalizar tanta coisa, né? E esse foi um episódio em que o Banco Central exprimia a CVM por mais informações e a CVM falando que era um excesso de informações num tempo muito curto. Então, isso já foi identificado com o próprio Banco Master. Então, é necessário, sim, mais investimento, mais qualificação, se a gente quiser manter o nosso sistema financeiro sólido. Muito bem, Rita. Agora trocando um pouquinho de assunto para falar do Boletim Focus. Hoje é segunda-feira, dia de divulgação do documento e nós tivemos pela quarta vez seguida a redução da projeção de inflação que saiu então da casa dos 4%. Agora está em 3,99%. Queria saber a sua avaliação sobre isso e se isso ajuda ao Banco Central a fazer um corte mais robusto ali no próximo ciclo de cortes que foi prometido, entre aspas, pelo Guidance na última superquarta, isso na próxima reunião. Eu não acredito não, está parecendo liquidação de produto chinês, né? 3,99 para não ser 4, né? Mas já caiu de 4, psicologicamente é um efeito, né? Mas o que eu acho? O Banco Central, ele é conservador e 4 é mais próximo de 4,5 do que de 3. E toda a diretoria do Banco Central, o discurso do Galípolo, né, é sempre que a autoridade monetária ela mina o centro da meta, que é 3, e não o teto da meta, que é 4,5. Por isso, acredito que eles vão manter esse conservadorismo, porque o problema estrutural do Brasil, como foi dito no próprio comunicado, e amanhã nós vamos ter a divulgação da ata, e deve estar lá, é a questão da política fiscal, porque esse ano é de eleições, nós não podemos perder esse horizonte. É um ano de eleições em que o governo já antecipou que vai despejar quase 100 bilhões em vários programas sociais, como o Vale Gás, a Luz para Todos, o próprio Bolsa Família, o Pé de Meia. Então é um ano em que o governo não quer saber de parar de gastar. Pelo contrário, ele quer gastar o quanto puder. E existe também, Gustavo, nós ainda vamos falar sobre isso aqui, o Haddad teria indicado o Guilherme Melo, que é membro do PT, ele é dos quadros do PT, para ser diretor de política econômica do Banco Central. E isso aí pode trazer uma divergência na forma de atuar até aqui do Banco Central, porque ele foi responsável, inclusive, pela campanha de Lula à eleição em 2022. Então, ele é dos quadros do PT e assumiria uma diretoria assim, extremamente sensível, que é de política econômica. Então, até aqui o Banco Central tem se pautado e tem todo o meu respeito por um Banco Central independente e um Banco Central técnico. E, por isso, acredito que o corte vai ser bem conservador, acredito no 0,25, a não ser que aconteça alguma coisa que é diferente, porque o que aconteceu? O dólar caiu,
Essa foi a grande janela de oportunidade. Mas o dólar não caiu por causa da eficiência do nosso governo. O dólar caiu em relação às principais moedas e houve um fluxo muito grande de investimentos alternativos aos Estados Unidos. E os países emergentes, como o Brasil, foram beneficiados com esse volume de dólar. Então, essa é a grande janela de oportunidade para o Banco Central começar essa flexibilização sem perder de vista que nós estamos em ano de eleição. Rita, falando em juros, falando em dólar, deixa eu te falar um pouquinho sobre o Ibovespa, que agora está um pouquinho longe lá do recorde intradiário que a gente teve de 185 mil pontos. Na sexta-feira amargou uma queda de mais de 1%, Rita, e agora está aqui, ó, nos 181 mil pontos, está caindo, puxado aí também pelo mau humor do exterior. Queria que você comentasse um pouco sobre essa pequena crise que a gente viu no Ibovespa, já que a gente está acostumado com esses recordes atrás de recordes, e agora a gente vê essa queda, e o que você destaca também para esse começo de semana. A gente está com os Estados Unidos num shutdown parcial, né? O Trump está tendo problemas lá. Inclusive é ano de eleição lá também. E ele mesmo, Donald Trump, disse que ele pode até sofrer um impeachment se ele perder a maioria lá na Câmara e no Senado. Bom, mas o que está acontecendo? Há uma aversão ao risco. E aqui o Brasil estava meio que descolado. Então, nós tivemos nessa madrugada a queda, e continuamos com a queda no preço do barril de petróleo, que agora está caindo mais de 5%, e houve uma realização nos metais em geral. Até o ouro caiu muito, a prata, mas hoje está subindo um pouquinho. Então, as empresas ligadas, né, as mineradoras, perderam muito valor nas bolsas europeias, hoje que ainda estão abertas. E aqui, curiosamente, a Vale caiu muito na sexta-feira, ela caiu quase 4% e atraiu compradores. Então, ao contrário das principais mineradoras, a Vale está subindo, pouco, mas está, 0,45%, e ajudando a manter o Ibovespa no positivo. Por quê? Nós temos uma conjugação de empresas, Vale, Petro e grandes bancos, que respondem por quase 40% do desempenho do Ibovespa. Então, o balanço dos bancos, você mesmo disse agora há pouco, nós vamos ter balanço de banco sendo divulgado. E eles estão performando muito bem. Então, os bancos estão em alta, a Vale em ligeira alta por causa do fluxo, porque se você olhar internamente, o Ministério Público Federal pediu um bloqueio de 1 bilhão nas contas da Vale por causa dos extravasamentos em Ouro Preto e Congonhas, nas minas de Fábrica e Viga, né? E o governo de Minas aumentou a multa para 3 milhões e 300 mil, porque ela demorou a comunicar, né? Houve falha na comunicação com a sociedade. Então, o negócio para ela internamente não está muito bonito, não. Mas esse fluxo está tão forte que, diante da queda de sexta-feira, hoje apareceram compradores. Ela chegou a subir mais de 1%. Mas agora está subindo 0,43%, junto com os bancos, segura o Ibovespa, apesar da queda da Petro. E o fluxo está tão intenso que a Petro está caindo apenas 2%, enquanto o petróleo está caindo mais de 5%. Muito bem, nós ouvimos agora a nossa comentarista de economia, Rita Mundim. Rita, obrigado pela sua participação, sempre muito eloquente, sempre bom te ouvir. Até a próxima. Tchau, Gustavo. Tchau, tchau.